E hoje nós vamos conversar com a empreendedora Julice Gonçalves sobre como podemos colocar o preço certo nas peças de artesanato. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui. Olha, é a primeira vez que nós estamos fazendo esse quadro, se eu não estou enganado. Desde quando a gente estreou o programa, e nós estreamos aqui na TV Aparecida, num momento de pandemia, então nós fazíamos de uma forma remota. A primeira vez, se eu não estou enganado, que vem alguém aqui participar no nosso estúdio. Então, que legal, que legal. Viu? Inclusive, o meu negócio começou na pandemia, então... O seu negócio começou na pandemia? Começou na pandemia. O que você fazia antes? Antes eu estava passando um período fora do país, para aprender uma cultura nova, uma língua diferente mesmo. E eu comecei a produzir lá fora como um hobby, porque era um país muito de inverno que país longo. Que era? Canadá. Canadá. Isso. E aí é meio deprimente, assim, pelo longo tempo que você fica dentro de casa. Então eu decidi fazer alguma coisa que me prendesse em casa, fazendo o que eu gosto de fazer. Certo. E foi então que eu conheci a costura. E aí eu voltei. E a ideia inicial era voltar para o mercado de trabalho, né? Que é a minha área de experiência. Qual que é a sua área? Eu era analista de RH. Trabalhava Analista do de mercado RH. corporativo mesmo. Tá. E só que eu voltei e um mês depois começou a pandemia. E aí, ao invés de conseguir um trabalho, as pessoas estavam sendo demitidas, né? Sim. Então, aí eu retomei o negócio. Eu trouxe tudo que eu adquiri de lá, paguei uma mala extra. E, na verdade, no fundinho, eu sabia que isso ia acabar acontecendo. Não sabia que era por conta de uma pandemia. Mas foi assim que aconteceu. Você até trouxe algumas peças aqui no nosso cenário, porque você trabalha muito nessa linha de acessórios. Sim, né? acessórios de cabelo. Tô até aqui com uma para vender o peixe, né, gente? É, você já está usando, claro. E a gente vê o quanto esse segmento, a gente traz algumas aulas aqui no nosso programa, o quanto rende, né? Porque as mulheres se interessam bastante, acabam tendo mais de um para combinar com o momento e também com o look que está utilizando. Então, é um segmento rentável. Sim, sim. É a minha principal fonte de renda hoje, é o meu próprio negócio. Pequeno ainda, mas a gente está caminhando. E como é que você desenvolveu a técnica? Como é que você foi entender de calcular o custo final? Porque a maior dificuldade para quem começa a produzir artesanato e começa a vender é saber quanto colocar preço para vender. Rogério, eu tenho uma dificuldade, muita gente fala isso. Como que você entendeu como isso funciona e aprendeu? Na verdade, foi muita pesquisa, foi com muito erro, foi tendo até prejuízo, mas é diferente de você fazer uma revenda, né? Quando você produz, vai lá, compra o tecido, compra a linha, tudo tem que ser embutido no valor final da sua peça, né? Verdade. Inclusive, você tem que definir o seu prolabore, que nada mais é do que o salário que você tira no final do mês, né? Porque afinal é a sua fonte de renda. Você tem que calcular quanto tempo você demora para fazer determinada peça, que é mais que está embutido no preço. Os seus custos fixos, né? Se você paga um aluguel. Acho que a realidade da maioria das artesãs que começam, né, trabalham em casa, mas a sua conta de luz, você usa a luz. Então, um percentual da sua conta de luz é importante que você pague com o valor, com o dinheiro da empresa, né? Então, é uma série de coisas que precisam ser levadas em consideração. Primeiro passo para quem vai começar a vender, que dica que você traz para saber calcular exatamente o preço? Uma planilha. Você precisa de uma planilha, se você não for familiar com Excel, ou com computador, ou com celular, é importante que você anote de alguma forma. Pelo computador, por uma planilha, é muito mais fácil porque é automático, né? Certo. Você vai colocando, tem muitos aí no Google, você pode pesquisar e vai achar algumas planilhas. É mais difícil achar voltada para quem produz, para o artesanato, então eu fui pesquisando, comprando planilhas e aí cheguei à minha planilha. Inclusive eu estou tentando seguir por esse caminho aí que eu vejo da dificuldade das pessoas que produzem, né? Têm o seu próprio negócio nesse sentido, de tentar orientar as pessoas nessa parte de precificação. O que tem nessa planilha? Tem quanto você gasta de material, tem os custos fixos, por exemplo, no meu caso, a máquina de costura. Foi um investimento que eu fiz e isso precisa estar embutido no valor de alguma forma, né? Só que não tem como. Tem a depreciação dela, tem o uso, tem a manutenção, né? Isso, exatamente. Eu trouxe até uma colinha aqui para não esquecer. O que é? Tem as comissões do Marketplace, né? Nós artesãs. O que é isso? Marketplace são as plataformas de venda, não sei se eu posso falar. Pode. Pode, o Elo7, por exemplo, é uma plataforma de venda muito útil. Quer dizer, são sites que disponibilizam para quem não tem estrutura
uma loja virtual. Isso, exatamente. Tá. E aí, para que você consiga vender através dessa E plataforma... que cobra uma comissão por Isso, cada venda. exatamente. Ou dependendo do site, tem um preço fixo que você paga. Exatamente. Então, E aí, isso uma precisa... das formas é assim, a gente entendeu a venda, o preço que eu vou colocar. Exato. A outra forma é como eu vou vender, né? Como você está falando, dá para vender pela internet, que aí a gente pode vender no país todo. Quais canais de venda, se é só pelo Então, site. a gente precisa identificar por onde eu vou vender para que isso também seja calculado no meu custo. Com Porque, por certeza. exemplo, se eu coloco num site desse que me cobra uma taxa, eu tenho que embutir essa taxa no preço, no custo do meu produto, da E minha uma peça. planilha, quando você tem isso bem definido, qual o percentual que você vai colocar para o marketplace, os impostos, você tem CNPJ, né? No meu caso, eu sou MEI. Você tem que colocar ali de alguma forma, né? Diluir isso, Diluir, né? Exatamente. Ah, então é uma planilha onde você coloca todas as informações. Todas. As embalagens, a papelaria, que é uma tagzinha simples, que de forma unitária custa centavos. E muita gente não coloca ali porque, tipo, custou 80 centavos. Sim. Mas no final das contas faz diferença. Faz diferença. Ainda mais no volume, né? Isso. É importante a gente, e é claro, aqui na televisão a gente tem um tempo resumido, esse assunto é um assunto que precisa ser aprofundado, né? Precisa ser estudado, como a Ju mesmo falou, que ela foi em busca de cursos, de especialização, e hoje em dia a gente tem internet que facilita tanto isso, né? Sim. Mas a gente está ampliando aqui o horizonte de você aí de casa, que de repente começou a vender, mas sabe aquela sensação que você não vê o dinheiro sobrando, né? Possivelmente está calculando errado. Está calculando errado. E aí é o que a Ju falou mesmo, eu já tive muito prejuízo. Porque quando a gente coloca no papel, numa planilha, aí a gente consegue ver o macro todo, né? Exatamente. E além da precificação, para você identificar se está tendo prejuízo ou não, é importante também o fluxo de caixa, né? Que é os lançamentos diários que você precisa fazer. Então, quanto que eu gastei por dia, quanto que eu vendi, vai colocando ali, no final do mês você faz um fechamento e você vê, aqui teve lucro. Tem mês que não tem, acontece, né? Sim. E aí, como que eu vou começar o próximo mês? Vou ter que investir, tem um material parado que eu posso mexer sem precisar investir em mais coisas. Então, é uma análise mesmo que você precisa fazer e essas planilhas ajudam muito. Vem aqui, eu vou pedir para você vir aqui do lado aqui, no nosso armário. Desse lado aí? É, porque aqui tem as suas peças. Pode ficar desse ladinho? Eu queria mostrar as suas peças, até pegar uma como exemplo. Essa aqui é uma scrunch. Scrunch, exatamente. Scrunch, ou xuxinha de cabelo, ou frufru. Aprendi aqui no programa que outro dia estavam falando. Você podia dar um exemplo aqui, olha. Eu vou produzir essa peça, essa scrunch. Esse aqui é um cetim? É cetim. É cetim. Isso. Dá um exemplo de como eu calculo, claro que aqui de uma forma bem resumida, porque são muitos aspectos, mas o que eu tenho que observar e calcular para eu chegar no custo final dessa peça e saber por quanto eu posso vender. Aí você pegou uma peça até interessante, porque isso daí é o cetim, como a gente já falou. Esse daqui, por exemplo, é um linho, que é um tecido muito mais fácil de costurar. O cetim, ele escorrega, é realmente complicado de costurar. Então, eu levo mais tempo para fazer o de cetim, muito embora o tecido cetim é mais barato do que o linho. Ah, entendi. Então, ele acaba custando um pouco mais caro pelo tempo que eu levo a mais para produzir do que uma outra peça que o tecido é um pouco mais caro, mas é mais rápido de fazer. Por isso que não é só calcular o custo do material. O tempo que você leva, porque o tempo da artesã, do artesão, é o trabalho dele. Exatamente. Né? E é calcular mesmo, gente. É colocar no celular lá como é que chama quando você coloca o tempo? Cronômetro? Isso, exatamente. Você coloca o cronômetro e vê ali, sem você ficar parando, né? E você vê quanto tempo você leva para fazer determinada peça. Aí você joga aquele valor ali em minutos na planilha e ele vai te dar quanto tempo você... Qual o valor da sua hora. Olha só que interessante. Tem uma pergunta para você aqui, vamos ver? Quem mandou para a gente a dúvida e você também pode mandar através do nosso WhatsApp. Foi a Ana Maria, boa tarde. Como calcular os gastos com feiras? Isso é um ponto importante, porque aqui a gente falou sobre a venda virtual, de forma virtual. Mas a gente sabe que a grande parte
Senão a maioria dos artesãos expõe em feiras de artesanato, né? Sim. Então é preciso calcular também. Sim, a feira geralmente a gente tem um investimento, né? Uma ajuda para a organização mesmo da feira. E eu faço dessa forma. Os produtos que eu vou levar para a feira, eu coloco um pouquinho a mais. Eu coloco um percentual ali, porque quando eu vou calcular o meu preço da peça, eu não sei qual feira eu vou participar, então eu não coloco isso ali. Então quando eu vou para uma feira, dependendo do valor, alguns preços, alguns valores é bem pequeno, então não influencia muito. Mas quando é um investimento um pouquinho mais assim satisfatório, então eu coloco os produtos da feira, eu coloco um pouquinho a mais. Por exemplo, a feira vai me custar R$100 a mais, né? Que vou pagar a mesa lá, R$100 a mais. Eu diluo esse valor entre as mercadorias que eu levar. Exatamente. E às vezes você leva bastante mercadoria, então fica bem pouquinho por peça, é quase imperceptível. Tá. Então vai depender muito da peça que você levar, do estoque que você levar, né, da quantidade de peças, faz uma porcentagem, uma distribuição. Isso, exatamente. É interessante essa pergunta, Ana Maria. Muito obrigado aí pela sua participação. E para a gente encerrar, é muito importante, como você falou, eu vou calcular todos os custos. Por exemplo, aqui, olha, a gente tem as embalagens, né? Exatamente. Eu não sei como é que chama isso. Eu chamo de cartela. Cartela? Olha lá, para colocar o serclipe, vai né? a cartela, que vai me custar centavos, mas isso tem que colocar, gente, porque faz diferença. A sacola, o custo da sacola, a tag que utilizou, não é? Claro que aqui a minha eu uso carimbo, né? Eu não comprei ela de uma gráfica, adoraria, não cheguei nesse nível ainda. Mas você pode improvisar e ficar tão bonito quanto, né? Aqui eu comprei carimbo, compro a sacola craft lisa em qualquer loja de embalagem e faço aí de uma forma que encante o cliente. Acho que isso é importante também. Olha, eu quero passar os seus contatos até para quem quiser comprar os seus produtos, entender mais sobre empreendedorismo. Eu acho que é tão importante. Hoje, para nós, é um avanço a gente falar isso em rede aberta de televisão, quanto o artesanato tem crescido e muitas pessoas... Pode ir um pouquinho mais para frente aqui, Ju, por favor? E quantas pessoas estão buscando cada vez mais o empreendedorismo no artesanato? Por isso, a sua dica é sempre as pessoas buscarem conhecimento, né? Exatamente. Perfeito. E as pessoas têm olhado o artesanato de uma forma diferente hoje em dia, né? Eu sinto bastante isso. Acho que a pandemia fez isso com as pessoas também. De incentivar e apoiar o pequeno empreendedor. Com certeza. Né? Obrigado por você ter vindo. Se você me permite, eu posso fazer uma propagandazinha de uma feira. A gente falou de feira aqui. Vai acontecer uma feira agora aqui em Guará, quem é da região. Vai ser muito legal. Você é de Guará? Eu sou de Guará. Aqui pertinho. Aqui pertinho, cidade vizinha. Vai ter uma feira lá? Vai ter uma feira, Feira da Mulher Artesã. Inclusive, o @ no Instagram é esse mesmo, gente. Feira da Mulher Artesã. Artesã, exatamente. Estou colando aqui. E é uma feira totalmente produzida por mulheres, tanto da organização quanto das participantes. Que dia que vai acontecer? 26 de março. É o único dia? Único dia. 26 de março, que local? Vai ser no ETEC, acho que no Pedregulho. Para comercialização de produtos. Exatamente. Olha que interessante, então. Fica aí a dica para as pessoas conhecerem. Muito obrigado. Eu que agradeço. Seja sempre bem-vinda aqui. Obrigado. Valeu. Deus.